Convido a todos os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Amém? Aleluia, glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. No momento que nós vivemos, muitas pessoas levantam uma série de questões. Muitas pessoas precisam de uma resposta. O mundo precisa de uma resposta. O homem e a mulher precisam de uma resposta. Precisam e buscam, muita gente busca ideias novas, conceitos novos. As pessoas procuram coisas novas porque querem respostas. E por isso, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, que a questão de pessoas levantarem dúvidas não é nova. Já aqui, neste episódio que nós vamos ler, vemos que um mestre da religião, um rabi, um estudante das Escrituras, estudante do Antigo Testamento, ele tinha dúvidas. A maioria dos irmãos conhece a passagem, no entanto, vamos ler a partir do verso 1. Havia entre os fariseus era uma elite da religião. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a questão é, Nicodemos põe uma questão muito forte. Como é possível nascer o homem sendo velho? Claro, se já tem alguma idade, ele está a fazer uma pergunta legítima. Como é possível o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre da sua mãe, ao ventre materno, e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus explica: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, não te espantes. De eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Esta foi parte, ou digamos, uma pequena parte da conversa que Jesus teve com Nicodemos. O Senhor Jesus estava a passar a Nicodemos alguma coisa nova que um mestre da religião não sabia. Conhecia muito acerca da Escritura, mas conhecia pouco acerca do Senhor da Escritura. Os irmãos ouviram bem o que eu disse? Amém. Ele conhecia muito acerca da Escritura, mas conhecia pouco acerca do Senhor da Escritura. Amém. Há muitas pessoas que sabem muitas histórias, muita teologia, mas conhecem pouco Deus. O que é teologia?
teologia, na sua definição mais básica, diz que é o estudo acerca de Deus. Então há muita gente que estuda muito acerca de Deus, e não é mau, atenção. Não estou a dizer com isso que é mau. Mas não conhece o próprio Deus. Amém. Então Jesus veio dar um novo conceito. Jesus veio dar novas ideias. Porque Jesus veio para estabelecer uma nova aliança. O que é uma nova aliança? As pessoas, quando pensam, aliança, casamento, união, pois é exatamente isso. Aliança é compromisso. Amém. É pacto, é responsabilidade. Para com quem? Deus. Jesus veio restabelecer uma nova aliança entre Deus e o homem. Amém. Então Jesus veio explicar, vejam só, esta conversa é muito interessante, veio explicar um conceito novo a um mestre das Escrituras. A verdade é que Jesus disse, é necessário o homem renascer. Todos nós sabemos que o homem foi criado no Jardim do Éden, certo? Certo. E no Jardim do Éden, eu estava esta semana a meditar sobre isso. Meus irmãos, tentem seguir o meu raciocínio. Num nascimento normal, hoje em dia, não é? Um bebê nasce do ventre da sua mãe, não é verdade? É, claro. Mas para que o bebê nasça, o que é que acontece no ventre dessa mulher? O ventre dessa mulher está cheio de águas. E é assim que esse feto está a ser desenvolvido dentro do ventre da mulher. E quando se dá aquilo que se chama o nascimento, é quando as águas se rompem. Ok? Vamos voltar agora ao Éden. A técnica é a mesma. É muito parecida. Deus fez um boneco de barro, de matéria. E a terra só se torna barro com quê? Com água. Exatamente. Então Jesus está aqui a dizer ao mestre das Escrituras: necessário vos é nascer da água e do Espírito. Jesus está a dizer ao mestre das Escrituras que é necessário não somente que o homem nasça de uma forma natural, mas também nasça de uma forma sobrenatural. Que desperte para o Espírito. Que renasça para o Espírito. Por isso é que Deus, àquele boneco feito de barro, o que é que ele fez? Soprou. Era barro, porquê que era barro? Porque tinha matéria e água. E diz a Bíblia que foi tornado alma vivente. E depois soprou nas suas narinas. O que é que soprou? Os entendidos vão dizer assim: oxigênio. Claro. E o que é o oxigênio? É o Espírito. Nascer da água e do Espírito. E Jesus veio agora abrir o pano. O que é nascer da água e do Espírito? Há muita coisa que as pessoas não entendem. Primeiro, sem oxigênio, os corpos não têm vida, não é? São corpos. Se não tem oxigênio, não tem vida. Mas sem o Espírito, também ninguém vive. Sem
Espírito, ninguém se move. Fica tudo parado. Eu atrevo-me a dizer ainda o seguinte: há muitas pessoas, e infelizmente na igreja e fora da igreja, que vegetam. Eu vou repetir. Há muitas pessoas que infelizmente dentro da igreja e fora da igreja vegetam. Não vivem, vegetam. E nós vamos tentar entender aquilo que Jesus estava a querer dizer a este mestre Nicodemos. Porque não se trata somente de eu acredito. Não é? Há muita gente que diz, eu cá tenho a minha fé, eu acredito. Sim, eu acredito em Deus. Sim, está bem. Mas vegeta. Ainda não nasceu de novo, ainda não nasceu para a vida com Deus. Então vegeta. É necessário nascer de novo. É necessário a pessoa virar-se para Deus. É necessário a pessoa nascer da água e do Espírito. Não é suficiente, meus irmãos, eu conhecer acerca das Escrituras. Não é suficiente. Os mestres sabem tudo. Nicodemos sabia tudo. Mas ele não conseguia descortinar verdadeiramente o Deus das Escrituras. Então é necessário que todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, todas as pessoas, é necessário que haja um renascimento. É necessário nascer de novo. E é interessante que Jesus, ao longo da sua caminhada, à medida que ia falando com as pessoas, certa vez ele diz que não se põe vinho novo em odres velhos. Isto é, por outras palavras, não se vai colocar uma vida nova em roupas velhas. Jesus não veio fazer uma reforma. Jesus não veio fazer uma reforma. Jesus veio fazer tudo de novo. E só acontece tudo de novo quando eu renasço para Deus. Uma novidade de vida. Não há remendos na vida cristã. Não há tapa-buracos. Não há gesso para tapar os buracos. Não! Jesus veio para nos dar uma nova vida. Este foi o segredo que Jesus estava a transmitir a Nicodemos. Jesus disse: quem vive na carne não vive no Espírito. Por outro lado, quem vive no Espírito não vive na carne. Estamos a falar de duas dimensões. Dimensão terrena carnal, física, e dimensão espiritual. É difícil muitas vezes de nós entendermos isto, mas nós ou vivemos na dimensão terrena física ou vivemos na dimensão espiritual. Eu vou repetir. Ou nós vivemos numa dimensão ou nós vivemos noutra dimensão. Quem vive na carne, não vive no Espírito. Quem vive no Espírito, não vive na carne. É importante nós entendermos estas coisas. Nascer da água e do Espírito. Nascer da água e do Espírito coloca a pessoa numa posição diferente, porque é uma dimensão diferente. A dimensão física, terrena, carnal, limita. A dimensão espiritual não está limitada. A dimensão espiritual é eterna. Não está presa, não está limitada. É necessário que a nossa mente, que a nossa alma,
seja salvo. É necessário que o nosso espírito desperte para Deus, que nasça para Deus. E um dia, a Bíblia nos diz, nos promete, que um dia até o nosso corpo será salvo. Então, salvação é salvação completa. No espírito, na alma e no corpo. Paulo diz à igreja em Roma, os que vivem segundo o Espírito, vivem para as coisas do Espírito. Se inclinam para as coisas do Espírito. Então, mentalidades terrenas, físicas, que desenvolvem mentalidades restritas, físicas, não são mentalidades espirituais. É necessário nascer da água e do Espírito. Quando Paulo fala do fruto do Espírito, o que é que Paulo está a falar? Está a falar de uma nova natureza que é desenvolvida através da comunhão com Deus. Mas comunhão com Deus só existe se o homem nascer para Deus. Então, quando Paulo fala no amor, na alegria, na paz, na paciência, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no autocontrole, que é domínio próprio, isto só é possível, por isso é que muita gente fica frustrada, porque não consegue. Isto só é possível nascendo do Espírito. Por isso é que ele diz, contra estas coisas não há lei. A lei do Espírito de vida é contra a lei da carne. As leis espirituais sobrepõem-se a tudo mais. Por isso é que Paulo fala nos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito nada menos é do que a representação das qualidades e comportamentos daqueles que vivem em comunhão com Deus. Que vivem separados para Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. É bom que nós entendamos estas coisas. Por isso a Bíblia nos ajuda e nos elucida e nos dá luz. Eu estava esta semana a pensar assim, em que estado nós vivemos? Em que estado é que eu vivo? No estado vegetativo ou no estado espiritual? Eu vivo para comer e beber ou eu vivo para Deus? Porque a Bíblia fala muito sobre a vida da carne, a vida física. E Jesus, no verso 6, diz: o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está aqui a enfatizar a necessidade realmente de nós renascermos espiritualmente. Agora, vou fazer aqui um parênteses. Irmãos, na mentalidade hebraica, aquilo que nós chamamos de conversão, na mentalidade hebraica, isto deve acontecer todos os dias. Todos os dias eu devo me virar para Deus. Todos os dias eu devo falar com Deus. Todos os dias eu tenho que ter disposição para estar em contacto com Deus. Isto é, na verdade, conversão. Novo nascimento. Uma coisa essencial. Então, perguntas. Novo nascimento. Renascer. O que é preciso fazer ou o que é preciso acontecer para que haja mesmo um novo nascimento? É preciso, em primeiro lugar, um compromisso com a oração. A oração é o quê? É contacto com Deus. Quantos é que já experimentaram sentir a eletricidade?
Já colocar os dedos na tomada e apanhar um choque? Nós só apanhamos o choque se colocarmos os dedos na tomada. Se nunca colocarmos os dedos na tomada, eu não estou a dizer para fazerem isso, está bem? Porque é uma experiência única. Mas, se nunca colocar os dedos na tomada, só vão sentir os efeitos da eletricidade, mas não vão sentir a eletricidade. Há muitas pessoas a sentir os efeitos de Deus, mas não sabem o que é sentir Deus. Ok? Eu vou repetir. Há muitas pessoas a sentir os efeitos de Deus, mas não sabem o que é sentir Deus. A pessoa de Deus. Então é necessário, para que haja um novo nascimento, comunhão com Deus. Comunhão, oração, falar com Ele. Amém? Amém. Segundo, viver segundo o Espírito envolve um compromisso de estudo. Porque Deus deu-nos tudo. Meus irmãos, Deus deu-nos tudo. Deu-nos tudo como? Aqui na palavra. Deus deu-nos tudo aqui na palavra. Como descobrir a vontade de Deus? Está na palavra. Como descobrir a direção de Deus? Está na palavra. Como ter respostas de Deus? Está na palavra. Então, compromisso de estudo e meditação da palavra de Deus. Terceiro lugar, viver segundo o Espírito envolve um compromisso. Esta é forte, aquilo que eu vou dizer. Envolve um compromisso com a igreja física. Envolve um compromisso com os irmãos, comunhão com os irmãos, a comunidade. Estar com os irmãos. Ver como é que os irmãos estão. Porque os irmãos são igreja. Igreja que é corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Se eu vivo no Espírito, eu vivo na igreja, no corpo de Cristo. No reino de Deus. Amém? Amém. Então viver segundo o Espírito envolve também um compromisso de obediência e rendição à vontade de Deus. Amém. Eu tenho que ouvir Deus. Eu tenho que saber o que Deus quer, através da sua palavra, como eu já disse. Jesus disse certa vez, se vocês dizem que me amam, então guardem os meus mandamentos. Obediência, rendição. E não esquecer que nascer de novo, nascer do Espírito, envolve uma mente transformada. Nós temos que ter mesmo uma mente transformada. Desenvolvendo a mentalidade do reino de Deus. Por isso é que eu disse há pouco, em que estado nós estamos? No estado vegetativo ou no estado espiritual? Qual é a percentagem que a sua mente pensa nas coisas terrenas, físicas ou nas coisas espirituais? Pense na balança. Pense nisto. Se colocar na balança, na sua mente, você pensa mais nas coisas físicas, nas contas para pagar. Pensa na comida que tem que comer, na roupa que tem que comprar, vestir, no trabalho. Ou você pensa nas coisas de Deus. Ponha na balança as coisas. Em que dimensão é que você age mais? Não é para responder, é para pensarmos. Amém. Mentalidade de reino é uma mentalidade de compromisso com Deus. Nascer de novo significa aproveitar a oportunidade que Deus me dá, que Deus nos dá, para nos virarmos para Deus. Amém? Nascer de novo é uma mudança de estado. Se lermos todo o texto de João, capítulo 3, nós vamos ver que Nicodemos era simpatizante de Jesus.
eu gosto de ir àquela igreja. Eu simpatizo com aquele líder. Nós simpatizamos com aquele discurso. Nicodemos também simpatizava com Jesus, mas Nicodemos tinha um problema. A sua simpatia, ninguém sabia, era interna. Porque ele era uma figura importante no Estado de Israel. E o que seria que as outras pessoas iriam pensar quando ele fosse ter com Jesus? A tomar um café, por exemplo. Não, ele foi ter com Jesus à noite, para ninguém o ver. Eu simpatizo. Eu simpatizo com o discurso. Eu simpatizo com aquele homem que faz os sinais que vêm de Deus. Mas não basta simpatizar. Por isso é que Jesus é necessário nascer de novo. É necessário haver uma mudança. É necessário haver um restabelecimento de um relacionamento com Deus. Então, vamos dar aqui algumas ideias. É necessário termos comunhão com Deus em Espírito. É necessário estarmos comprometidos e determinados com a palavra, que Ele nos deixou a palavra. Amém? É necessário vivermos em comunhão plena com a igreja e com o povo de Deus. É necessário vivermos num compromisso, numa determinação de obediência e rendição a Deus. E por último, é necessário permitir a nós próprios criarmos uma mentalidade do reino, no reino de Deus. Não há outra hipótese. Ou eu penso aquilo que Deus pensa, ou eu vou pensar outras coisas. Ou eu penso, ou eu encho a minha vida, a minha mente da palavra de Deus, e eu penso como Deus pensa, e eu passo a falar como Deus fala, e eu passo a ter atitudes tal e qual como Jesus tinha. Ou então eu vou viver à parte. Disse Jesus: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Há por aí muita gente a inventar muitas coisas. Façam isto, façam aquilo. Tem que pagar isto, tem que pagar aquilo. Não! Sabe qual é o preço que você tem que pagar? É o preço do compromisso. É o preço da determinação para dizer: sim, eu vou pensar como Deus pensa. Amém? Queremos todos nós viver assim? Porque se nós vivermos realmente assim, então é um indício de que nós estamos a nascer de novo. Nascer de novo não é entrar numa igreja. Nascer de novo não é entrar numa nova filosofia. Nascer de novo não é ter ideias novas e até simpatizar com aquele líder, enfim, ele até é muito carismático e tal e tal. Não! Nascer de novo é dar oportunidade interior para Deus. Não esquecer que Deus soprou o seu Espírito no início. E o que é que aconteceu no início? Adão e Eva, no Éden, viviam no Espírito. Mas de repente, apareceu lá um amigo da moça. Diz: não, talvez não é bem assim. E sabe, é muito delicado. Por isso é que eu disse há pouco: ou vivemos
na dimensão física ou vivemos na dimensão espiritual? Porque é muito fácil. De repente vem um amigo da onça e diz, não é bem assim. E nós começamos a olhar, não é? Dimensão espiritual. Pensamentos espirituais. Eu acredito que quando um crente, um filho de Deus, que pode estar a ouvir aquilo que eu estou a dizer, se você entender isto plenamente e for para casa e disser assim, Deus, eu quero viver no Espírito, só no Espírito, voltamos lá a algumas lições atrás. Eu vou recordar-vos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo vos será acrescentado. Não tem que fazer mais nada. A questão é que nós queremos viver com um pé no Espírito e o outro pé, mas isto e aquilo e aquilo outro. Esta necessidade é esta e a outra, tal. Não é? Em que estado nós vivemos? No estado vegetativo ou no estado espiritual? Vamos pensar nisso? Amém? Deus abençoe.